Imagine que você desembarca em um país, faz algo completamente normal para você, mas que é visto como um insulto pela cultura local. Isso pode arruinar sua viagem antes mesmo de começar. Existem fatos sobre etiqueta de viagem que são fundamentais para evitar gafes e constrangimentos, e eu vou te contar os mais surpreendentes que ninguém te avisa antes de viajar. Neste vídeo, você vai descobrir regras essenciais que devem ser seguidas em diferentes países, e como uma simples atitude pode fazer toda a diferença na sua experiência como turista. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos curiosos como esse. Número 1. O impacto da cultura na etiqueta de viagem. Viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que você pode ter, mas também é um território onde as normas culturais variam drasticamente. O que é comum e aceitável no seu país pode ser mal visto em outros lugares. Por isso, entender as regras de etiqueta é uma habilidade essencial para qualquer viajante. Em muitos países, as regras não estão escritas em lugar nenhum, mas são rigorosamente seguidas. E acredite, uma falha pode te deixar em situações bem embaraçosas. Na Ásia, por exemplo, mostrar as solas dos pés é considerado um gesto extremamente rude em culturas como a tailandesa. Algo tão simples quanto cruzar as pernas, expondo a sola dos pés, pode ofender gravemente as pessoas ao seu redor. E essa é apenas uma das muitas peculiaridades culturais que você precisa conhecer antes de embarcar em uma viagem internacional. Além disso, em países do Oriente Médio, gestos que usamos no Ocidente como joinha ou até mesmo apertos de mão podem ser ofensivos dependendo do contexto. Não se trata apenas de ser educado, mas sim de entender o que é considerado respeitoso ou desrespeitoso naquela sociedade. Ignorar essas normas pode fazer com que você passe uma impressão totalmente errada, e as consequências podem ser muito mais sérias do que você imagina. Etiqueta de comportamento em público. Quando você visita um novo país, seu comportamento em público é uma das primeiras coisas que as pessoas vão notar. Dependendo da cultura, a forma como você se porta em público pode determinar o quanto você será aceito ou rejeitado. Em países como o Japão, a discrição é uma virtude. Falar alto, por exemplo, é considerado grosseiro. No transporte público, é comum ver os passageiros em total silêncio, respeitando o espaço e o tempo dos outros. Agora, imagine que você entra em um metrô lotado em Tóquio e começa a falar no telefone em voz alta. Pode apostar que todos ao redor vão te olhar com reprovação. Outra questão importante é o toque físico. No Brasil, estamos acostumados com abraços e beijos no rosto, mas em muitos lugares isso é extremamente incomum e até invasivo. Na Europa Central, por exemplo, muitas pessoas preferem manter uma distância pessoal maior, e um aperto de mão pode ser a forma mais adequada de cumprimento. Isso pode parecer óbvio, mas se você não estiver atento, pode acabar se aproximando demais e invadindo o espaço pessoal de alguém sem querer. Regras de etiqueta em refeições. Se tem uma coisa que pode pegar muitos viajantes desprevenidos, é a etiqueta à mesa. Cada país tem suas próprias regras sobre como comer, o que pode ou não ser feito durante as refeições e até mesmo como segurar os talheres. Na França, por exemplo, é considerado educado manter as mãos sobre a mesa durante a refeição, mas sem apoiar os cotovelos. Já nos Estados Unidos, muitos preferem colocar as mãos no colo enquanto não estão utilizando os talheres. Se você for convidado para um jantar formal em qualquer um desses países, seguir a etiqueta correta vai demonstrar respeito pelos seus anfitriões. Agora, pense na China. Você sabia que é considerado um gesto de apreciação deixar um pouco de comida no prato? Isso mostra ao anfitrião que ele te ofereceu o suficiente para saciar sua fome. No entanto, se você estiver na Itália, deixar comida no prato pode ser interpretado como um sinal de que você não gostou da refeição. Essa diferença pode parecer pequena, mas o impacto que ela tem na forma como você é percebido é enorme. Além disso, na Coreia do Sul, é esperado que você espere até que a pessoa mais velha comece a comer antes de tocar na sua comida. Não seguir essa regra pode ser visto como uma enorme falta de respeito. Por outro lado, em países como o México ou a Espanha, as refeições são momentos para socializar e, por isso, longas conversas à mesa são comuns e bem-vindas. Saber essas nuances vai fazer toda a diferença na sua experiência culinária em terras estrangeiras. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos para a próxima curiosidade. Gestos e sinais universais, ou não. Você acha que certos gestos são universais? Pois saiba que o que funciona em um país pode ter um significado completamente diferente em outro.
Um dos exemplos mais clássicos e surpreendentes é o sinal de OK com as mãos, aquele em que você junta o polegar e o indicador formando um círculo. No Brasil, isso pode ser apenas um sinal de que está tudo bem, mas na Turquia ou na Grécia, o mesmo gesto é considerado ofensivo, equivalente a um xingamento grave. Esse mal-entendido pode transformar uma simples interação em uma situação bastante desagradável. Outro exemplo comum está relacionado ao famoso joinha, que, para nós brasileiros, é um símbolo de aprovação e positividade. No entanto, em países como Irã e Iraque, fazer esse gesto pode ser visto como um insulto vulgar, causando um impacto negativo na interação. Agora, imagine que você está em um restaurante ou loja e, ao gostar do serviço, resolve fazer o gesto de OK ou joinha. O que parecia um simples elogio pode ser interpretado de maneira ofensiva e gerar um desconforto desnecessário, que poderia ter sido evitado com um pouco de pesquisa prévia. Até o simples ato de apontar pode ser mal interpretado em algumas culturas. No Ocidente, é comum apontarmos para pessoas ou objetos quando estamos explicando algo, mas em países como a Malásia e as Filipinas, usar o dedo para apontar é considerado rude. Nessas regiões, se você quiser indicar algo, deve usar a mão toda, com a palma aberta, em vez de apenas o dedo indicador. Pequenos detalhes como esse podem fazer uma grande diferença na forma como você é percebido em outro país. A maneira como acenamos também pode gerar confusão. Em muitos países, acenar com a palma da mão voltada para cima é um gesto amigável e comum, utilizado para chamar a atenção de alguém ou dar tchau. No entanto, na Grécia, esse gesto, chamado de moutsa, é um dos insultos mais ofensivos que você pode fazer a alguém. Acenar com a mão espalmada nessa direção pode ser comparado a mandar alguém para o inferno. Imagine a surpresa de um turista desavisado que tenta ser simpático, mas acaba insultando alguém sem perceber. No Japão, gestos como o de contar com os dedos também são diferentes. Enquanto no Ocidente estamos acostumados a começar a contar levantando o polegar, no Japão a contagem começa pelo dedo mindinho. Se você estiver em uma situação em que precisa comunicar números com as mãos, como ao fazer um pedido ou discutir preços, essa diferença pode gerar confusão e até risadas entre os locais. Entender esses pequenos detalhes sobre gestos e sinais é crucial para evitar mal-entendidos e garantir que sua comunicação seja clara e respeitosa. Outro aspecto curioso diz respeito ao aperto de mão. Em muitos países ocidentais, um aperto de mão firme é visto como um sinal de confiança e assertividade. No entanto, na Ásia, especialmente em países como o Japão e a China, apertar a mão de forma mais suave é considerado respeitoso e demonstra humildade. Um aperto de mão muito forte pode ser visto como agressivo e inadequado. Além disso, em muitos países do Oriente Médio, é considerado desrespeitoso apertar a mão de uma pessoa do sexo oposto, especialmente em situações que envolvem homens e mulheres muçulmanos. Isso acontece por razões religiosas e culturais, que devem ser respeitadas. Ao interagir em culturas diferentes, prestar atenção a esses sinais não verbais pode fazer toda a diferença. Até mesmo o ato de acenar ou fazer sinais de aprovação deve ser feito com cuidado. Na Tailândia, por exemplo, tocar a cabeça de uma criança é considerado um grande desrespeito, já que, na cultura tailandesa, a cabeça é vista como a parte mais sagrada do corpo. Em contrapartida, na Europa ou na América, um simples afago na cabeça de uma criança é um gesto de carinho e aprovação. Saber essas nuances culturais vai evitar constrangimentos e ajudar a criar uma conexão mais autêntica com os locais. Por último, vale mencionar o costume de entregar algo com as duas mãos em certas culturas, como no Japão e na Coreia do Sul. Isso demonstra respeito e consideração pelo objeto e pela pessoa a quem você está entregando. Um exemplo clássico é o ato de entregar cartões de visita, que, na cultura de negócios asiática, deve ser feito sempre com as duas mãos e com uma leve reverência. Se você entregar um cartão com uma só mão ou de forma descuidada, pode ser visto como um sinal de desrespeito ou desprezo. Esses gestos podem parecer triviais, mas em culturas onde o respeito e as boas maneiras são altamente valorizados, ignorá-los pode te colocar em situações embaraçosas. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos para a próxima curiosidade. Dicas para evitar gafes e ofensas culturais. Agora que você conhece algumas das diferenças culturais mais impactantes, vamos às dicas práticas de como evitar essas gafes e ofensas culturais. Primeira dica: pesquise antes de viajar. Parece óbvio, mas muitos turistas não fazem o dever de casa.
Entender os costumes e as tradições do país que você está visitando é a melhor forma de evitar erros. Uma simples pesquisa sobre gestos, vestimenta e etiqueta local pode salvar você de passar vergonha ou, pior ainda, de ofender alguém sem intenção. Segunda dica: observe antes de agir. Quando você chega em um novo lugar, uma boa prática é observar como os locais se comportam antes de tomar qualquer atitude. Veja como as pessoas interagem, como se vestem e como se comunicam. Essa observação vai te dar pistas valiosas sobre o que é aceitável ou não naquele contexto. Terceira dica: respeite os costumes religiosos. Em muitos países, as práticas religiosas estão profundamente enraizadas na cultura. Não seguir os costumes locais em templos, igrejas ou mesquitas pode ser visto como um desrespeito gravíssimo. No Sudeste Asiático, por exemplo, é obrigatório retirar os sapatos antes de entrar em templos budistas. E em países muçulmanos, o uso de roupas modestas é esperado em muitos locais públicos. Cada cultura tem suas particularidades, e ao conhecê-las, não só evitamos gafes, mas também mostramos que nos importamos com respeito mútuo, criando laços mais fortes com as pessoas que encontramos pelo caminho. Pesquisar, observar e perguntar são passos simples, mas que fazem toda a diferença. Com essas dicas, você estará mais preparado para explorar o mundo com respeito e sabedoria, aproveitando ao máximo cada destino, sem correr o risco de cometer erros que possam prejudicar sua experiência. Espero que você tenha gostado dessas dicas e que elas te ajudem a ter viagens inesquecíveis. E agora, quero pedir a sua ajuda. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!